Paz Inverencial. Em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste 26º vídeo falarei sobre as tentações, Lúcifer, demônio e Satã. Todas as práticas objetivas entregues neste curso até o momento são práticas que contribuem para o nosso autoconhecimento, para que em uma etapa mais avançada desse trabalho de autoconhecimento, venhamos a levantar o Filho do Homem. À medida que vamos nos auto-observando, vamos conhecendo cada vez mais o nosso processo do pensar, do sentir e agir. O esforço empregado por nós para nos auto-observarmos de instante a instante, o esforço que fazemos para ficarmos em vigilância contínua, sempre atentos ao que estamos pensando, sentindo e agindo, mais cedo ou mais tarde, vamos ter uma compreensão acerca de nosso processo psicológico. Se insistirmos nesse afã, nesse caminho, descobriremos que em nosso interior atuam forças positivas e negativas, da consciência e dos egos. Enquanto a força da consciência nos confere uma lucidez acerca do certo e do errado, do bem e do mal, e nos impele a fazer boas obras, a força egóica nos confere escuridão, um prazer que nos mantém anestesiados, que nos mantém fascinados e que nos impele a fazer más obras. No início desse trabalho de cristificação, de certa maneira, é fácil perceber a atuação dos egos, pois esses egos, como se diz, estão à flor da pele, ou seja, atuam fortemente em nós, em nosso pensamento, sentimento e ação. Mas, com a ajuda de nossa Mãe Divina, à medida que ela vai eliminando os egos de nosso interior, os egos vão ficando mais fracos, vão perdendo a força. Porém, os egos passam a se expressar em nosso interior de forma mais sutil. Também, como saberemos se em nosso interior ainda carregamos egos, se esses egos se escondem em níveis mais profundos de nossa mente? Aí entra em cena o tentador, um treinador psicológico, com o propósito de nos revelar egos em nosso país psicológico e produzir virtudes que estão enfrascadas nesses egos. De que forma descobriremos o ego do roubo se não houver a tentação de roubar? Como vamos descobrir o ego da luxúria se não houver a tentação de se sentir fortemente atraído por uma pessoa do sexo oposto atraente? A tentação realmente tem como finalidade nos revelar se ainda carregamos egos em nosso espaço psicológico ou se possuímos virtudes associadas à nossa alma, à nossa consciência. Prezados estudantes, como dito no vídeo 8, os egos se escondem em níveis mais profundos de nossa mente e sempre se manifestam quando aparecem aquelas condições favoráveis, aquelas situações propícias para que o ego se expresse. A tentação se aproveita dessas condições favoráveis para o ego aflorar na tela de nossa mente e, se não estamos vigilantes, ou seja, nos auto-observando, o ego passa então a atuar. Na doutrina cristã primitiva, em sua essência, a finalidade do Lúcifer é a de se opor ao iniciado, é provocar as tentações para mostrar ao iniciado que ainda tem egos em seu espaço psicológico, em sua psique. O Lúcifer tem o papel de testar as virtudes da alma naqueles que buscam o caminho do Senhor. Mas por que é necessário que o homem terrestre seja tentado a partir do momento que decide trilhar pelo caminho da cristificação? Porque o ego, essa natureza animalesca que se agregou à consciência, aprisionando-a, não desceu dos céus, por isso não pode subir aos céus. A consciência veio do alto, dos céus, mas aprisionada aos egos não pode subir aos céus. Também
porque só comeremos da árvore da vida que está no jardim do Éden, se levantarmos o Filho do Homem, abre aspas, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, fecha aspas. Todos os personagens bíblicos passaram por tentações. O Jó, o Abraão, que foi testado no sacrifício de seu filho, Moisés foi posto em provas muitas vezes, e gotas de sangue saíram do venerável Mestre Jesus antes de decidir passar pelo processo da crucificação. Quem decide trilhar esse caminho da cristificação com a ajuda inicialmente de sua mãe e depois com a ajuda do Cristo, deve eliminar de seu interior os egos, os desejos. Prezados estudantes, se o iniciado cai em tentação, é porque o ego, o desejo, ainda é muito forte em seu interior. Se o iniciado se arrepende, volta ao caminho novamente. Dessa maneira, o iniciado vai sendo treinado. Está escrito, abre aspas, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, fecha aspas. É importante refletir e entender que a nossa vida é como um ginásio psicológico. Se não aprendemos a viver de acordo com o reto pensar, o reto sentir e o reto agir, não somos aprovados para adentrar nas regiões superiores da natureza. Prezados estudantes, todos que trilharam o caminho da cristificação foram tentados diversas vezes e só ficaram livres da tentação após passarem pela última tentação. As tentações por quais passou o homem terrestre Jesuá ben Pandirá, o venerável Mestre Jesus, foram terríveis, inclusive a última tentação. Percebam, prezados estudantes, que essas tentações sempre estão relacionadas com os 7 pecados capitais. Só pode passar pelos querubins e a espada flamejante que guarda o caminho da árvore da vida aqueles que estiverem totalmente desprovidos dos egos e com o estado de consciência serafínico, aquele que já levantou o Filho do Homem. No caminho da cristificação, antes do iniciado conquistar cada estado de consciência, será provado e testado muitas vezes. Por isso a sugestão do venerável Mestre Jesus, devemos fazer sempre a vontade do Pai que está em secreto, para sairmos vitoriosos nessas tentações. Como dito em vídeos anteriores, a oração do Pai Nosso é muito apropriada para esse trabalho de cristificação. Esta oração sinaliza que vamos passar por tentações. Por isso, pedimos ao Pai para não cairmos em tentação. Simbolicamente, de maneira alegórica, surge a figura do Lúcifer, o treinador psicológico. O tentador é uma criação, um instrumento do Eterno, do Pai que está em secreto, para promover o bem, para levar luz, para edificar o iniciado. Aquele que procura e quer voltar para seu Pai que está em secreto, abre aspas. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas, fecha aspas. O iniciado trabalha com essas forças em seu interior, trabalha com a força do tentador, testando e treinando o iniciado exaustivamente com a missão de revelar a esse iniciado que ainda carrega egos em sua psique, por isso cai em tentação, e também trabalha com a força do Cristo que tem a missão de eliminar, de lavar do interior do iniciado esses egos e mais adiante ainda no trabalho o pecado original. Prezados estudantes, a figura do diabo, com o passar dos séculos, foi desfigurada, foi interpretada de forma equivocada. Os cristãos da atualidade pintam Satã, o diabo, como o inimigo de Deus. Isso é absurdo. Como o Criador iria criar alguém para ser seu inimigo? Ele criou o bem e o mal, mas ele, o Pai que está em secreto, está muito além do bem e do mal. Para esses cristãos,
Quando as pessoas, por influência de seus próprios pensamentos negativos, cometem erros, quem leva a culpa é o diabo e não a pessoa que foi fraca e se rendeu ao ego. Não percebem que no momento de fraqueza a pessoa caiu em tentação foi porque deixou-se influenciar pelos seus egos. Alguns cristãos pregam suas percepções fantasiosas acerca de Lúcifer, do diabo e de Satã. Muitos desses cristãos confundem o tentador com os demônios, os quais o venerável Mestre Jesus mandou expulsar das pessoas. Confundem o tentador com o demônio que precisa ser expulso, que nesse caso são os egos, são os mercadores do templo, os quais o próprio Jesus havia expulsado de seu templo. Acreditam na fantasia de que Lúcifer tratava-se de um anjo, uma criatura que se rebelou contra o Criador, querendo ser mais que o Criador. Por isso o Criador o enviou para os mundos infernos. Não entendem direito se a estrela da manhã é o Lúcifer, Jesus ou a glória dos salvos. Confundem o tentador, o Lúcifer, com os mercadores do templo, os egos. Pregam que o tentador veio para matar, destruir e etc. Fazem uma confusão tremenda entre o tentador e o mal, que no caso é o ego, Satã. A Bíblia revela Satã algumas vezes como o tentador, o opositor, e em outras vezes como o ego, como uma natureza animalesca e maligna que deve ser eliminada de nosso interior. Pode-se ver em duas passagens bíblicas que o tentador é totalmente submisso a Deus. Abre aspas. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, também Satanás veio entre eles. Então Jeová disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu a Jeová e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse Jeová a Satanás: atentaste também para o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, varão sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Fecha aspas. Percebe-se nesse diálogo cordial que Satã é o instrumento do Eterno para promover o bem, para levar luz, para edificar, testar o iniciado, no caso o Jó, para ver se esse iniciado ama a Deus sobre todas as coisas. Muitos cristãos interpretam as tentações de Jó como algo negativo, pois Satã matou a seus servos, seus animais e atirou fogo em seus bens materiais e etc. E daí conclui que o tentador veio para matar e destruir a vida da pessoa. Não compreendem que o tentador isso fez por ordem expressa de Deus, fazia parte de um esquema divino para testar até onde o Jó era íntegro e se desviava do mal. O tentador, em seu papel de opositor, disse a Deus que Jó era íntegro e se desviava do mal, porque Deus havia lhe dado de tudo. Mas o tentador cumpriu à risca as ordens de Deus, pois não tocou na vida de Jó. Ainda em outra passagem, abre aspas, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava perante a face do anjo de Jeová, e o Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor, fecha aspas. A figura de Satanás aparece como acusador dentro de um esquema divino. Satanás é um opositor que serve aos propósitos de Deus para testar aqueles que querem voltar para o Pai. Em outras passagens da Bíblia, muitos desses cristãos ficam mais confusos ainda, acham até que foi um erro que os copistas da Bíblia cometeram. Abre aspas, e a ira de Jeová se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai contra Israel e ajudar. De maneira semelhante, para o mesmo fato narrado, abre aspas, então Satanás se levantou contra Israel, e induziu a Davi que contasse a Israel, fecha aspas. Essas duas passagens narram o mesmo fato. O que é a ira de Deus? Como pode em um momento a ira de Deus incitar o Davi a contar Israel e em outro momento o Satanás? Isso
sugere que o tentador é submisso a Deus e está a serviço de Deus, um instrumento de Deus para testar as virtudes do iniciado. Por isso está escrito, abre aspas, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta, fecha aspas. Deus não criou inimigo e nem tem inimigo. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque está muito além do bem e do mal. Muitos desses cristãos fazem uma tremenda confusão acerca do Lúcifer, do diabo e de Satã. Como dito, a Bíblia em alguns fatos revela Satã algumas vezes como o tentador, o opositor, e outras vezes como o ego, como uma natureza animalesca e maligna que deve ser eliminada de nosso interior. Na doutrina cristã primitiva, em sua essência, Lúcifer, demônio e diabo e Satã são forças diferentes que atuam dentro e fora de nós, de nosso interior. A dualidade originada no momento da criação, luz e sombras, em antítese harmoniosa, marcam um completo dualismo, cuja extraordinária síntese é a sabedoria. Mais além do corpo, dos afetos e da mente está o primeiro Logos, nosso real ser, o Pai que está em secreto. E este real ser, que também a luz, projeta sua sombra em nós também. E essa sombra cumpre uma missão específica no fundo mesmo de nossa própria consciência. Essa sombra, o reflexo do primeiro Logos, é o treinador psicológico, o Lúcifer, o tentador, o portador da luz. Mas quem ou que é o Lúcifer? Lúcifer é uma força opositora, criada pelo Eterno para treinar aqueles que percorrem o caminho da cristificação. Lúcifer é o guardião da porta das chaves do santuário, para que não penetre nele senão os ungidos, os cristificados. A Lúcifer estão encomendadas a espada e a balança da justiça cósmica, pois ele é a norma do peso, da medida e do número. E porque Lúcifer é o portador da luz, é ele que, por meio da tentação, nos mostra que temos egos em nosso interior. Quando somos tentados e caímos, significa que o desejo, que o ego aflorou e atuou mais forte em nós do que nossa consciência. A escuridão ainda é forte em nós, então se queremos continuar no caminho da santificação, da cristificação, nos arrependemos e rogamos a nossa Mãe Divina que elimine de nosso interior o ego que originou tal caída. Se somos tentados e caímos novamente, isso revela que o ego ainda está forte em nosso interior e então pedimos novamente a nossa Divina Mãe, novamente que elimine esse ego de nosso interior. Como todos aqueles que buscam a Deus, passaremos por isso muitas vezes, e isso acontece muitas vezes em nosso interior. É dessa maneira, simbolicamente, que o Lúcifer cumpre o papel de nos levar para a luz. É dessa maneira que vamos saindo das trevas, da inconsciência e vamos voltando para o nosso Pai que está em secreto. No ginásio psicológico da existência humana, requer-se sempre um treinador, com o propósito de produzir em nós as virtudes de nossa alma. De que maneira poderia brotar em nós as virtudes se não existisse a tentação? Prezados estudantes, reflitam sobre a última tentação do homem terrestre Jesuá Ben Pandirá, o venerável Mestre Jesus. Para o homem terrestre que não eliminou totalmente o ego de seu interior, sempre existe a possibilidade do erro, pois o ego ainda está vivo em seu interior. Quando o Cristo lava a raiz do ego, lava o pecado original no homem terrestre, a caída é impossível. Nesse momento que o Cristo elimina a causa do erro no homem terrestre, esse homem já cristificado não pode ser mais tentado, pois se tornou luz. Por isso o homem terrestre Jesuá Ben Pandirá, no processo final da cristificação, o Cristo se expressou desse homem, pois o Cristo já controlava todo o seu processo psicológico e disse ao tentador, abre aspas, a teu Deus não tentará, fecha aspas. Prezados estudantes, o Cristo só entra, só se faz carne naquele que o busca.
Isto está escrito, abre aspas, eis que à porta estou e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, a ele entrarei e com ele cearei e ele comigo. Fecha aspas. Muitas são as teorias acerca do significado da queda do homem, de quando Adão cometeu o pecado original. Alguns elaboram teorias que explicam que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era maçã, era cidra. Outros acreditam que Adão queria ser como Deus, pois não era suficiente ser a sua imagem e semelhança. Quem disse isso foi o tentador para Eva. Outros ainda associam o pecado original simplesmente com a desobediência ao Deus. Há muitas teorias sobre o que é o pecado original. Há aqueles que acham que a serpente dragão ou o diabo é o culpado pela queda do homem. Prezados estudantes, por conhecerem a doutrina cristã primitiva em sua essência, os gnósticos sabem que a serpente dragão do Éden é a mesma serpente que Moisés levantou no deserto. É a mesma serpente que levantará o Filho do Homem. Se o homem terrestre é fornicário, a serpente desce e esse homem desperta no mal e para o mal. O fruto da árvore do bem e do mal trata-se da pedra fundamental sobre a qual temos que edificar o templo de nosso Pai que está em secreto, simbolicamente o sexo. Lembre-se que após a queda, Adão e Eva cobriram suas partes íntimas com a folha da figueira. A serpente simboliza o fogo sexual, o fogo sagrado, que quando a pessoa é casta sobe pela coluna vertebral e quando a pessoa é fornicada, dita serpente é projetada do cóccix para baixo, nos infernos atômicos do homem. Nasce então a grande rameira. Compreendemos que o dragão é o iniciador, o tentador. Durante o trabalho com a magia sexual, é o dragão, o Lúcifer, que nos tenta para que caiamos em tentação e fornicamos. Ele deve nos tornar fortes, ele deve nos educar no ginásio sexual para que nos tornemos pessoas absolutamente castas. Lembre-se o que foi dito em vídeos anteriores, a cabeça de legião da luxúria é muito forte. Se alguém quer se fazer filho de Deus, deve vencer a Lúcifer, o dragão das trevas, pedir forças ao Pai para não cair em tentação durante as práticas sexuais. E quem são os demônios? Os demônios são os anjos, os arcanjos e as potestades caídas. São aqueles que, após serem batizados, não conseguiram cumprir com o pacto do batismo, não conseguiram cumprir com a castidade até o final do processo da cristificação. São aqueles que caíram porque cometeram o pecado original, o pecado da fornicação. E então passaram a ser habitantes da oitava morada infernal. E quem é o diabo ou Satã? São as forças egóicas. Diabo e Satã são a mesma coisa. O diabo, o Satã, é o que personifica o ego. É aquele que se utiliza de nossa mente, que é passiva, para satisfazer os desejos. É aquele que aprisionou nossa consciência. Temos que compreender o que foi dito pelo venerável Mestre Jesus aos judeus, abre aspas, vós sois filhos do diabo e quereis cumprir os desejos de vosso pai, fecha aspas. Prezados estudantes, não quero ferir suscetibilidades, mas não somente os judeus, todos nós também pensamos o melhor de nós mesmos. Uma pessoa que se auto-observa com seriedade perceberá que em seu cotidiano realiza mais os desejos dos egos do que a vontade do seu Pai que está em secreto. Prezados estudantes, é importante saber que o tentador somente tenta, seduz, induz, mas não obriga jamais o iniciado a cometer o erro, o pecado. O que faz a pessoa cometer o erro é Satã, o ego, pois este habita o espaço psicológico dessa pessoa, enfrasca sua consciência e tem domínio sobre essa pessoa. Entendam que a tentação é colocar o iniciado em prova, em teste. A tentação não tem a intenção de fazer com que o iniciado pratique uma má ação.
Ao contrário, a tentação tem o propósito de mostrar ao iniciado sua fraqueza. Se o iniciado se identifica com o ego, cai em tentação, pois não tem força para vencê-lo, ainda não é digno da luz. Prezados estudantes, Lúcifer, o tentador, o grande treinador psicológico da existência, trabalha tentando-nos, e estas impressões internas costumam se polarizar negativamente ou fatalmente mediante a atividade egóica. Somente mediante a autorreflexão serena e a meditação interior profunda podemos fazer clara diferenciação entre uma tentação luciferina direta e uma atuação egoística direta. Após o homem terrestre assimilar ao Cristo, estabelecendo-o segundo Logos em seu interior, estabelecendo o Cristo cósmico no santuário de sua alma, antes ainda desse homem terrestre cristalizar nas diversas partes de seu real ser as três forças primárias do universo, ou seja, a Trindade, justa é a liberação do Lúcifer. Depois de seu duro trabalho de treinar o iniciado, o Logos o traga, o absorve. Prezados estudantes, até aqui falei acerca das tentações, Lúcifer, demônio e Satã. Finalizando, visitem o site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até ao próximo vídeo. Paz inferencial.